Boa tarde! Vamos lá então a mais uma aula de português e hoje também teremos produção textual, ok? Então, pessoal, lembrando vocês que a tia está no módulo 2 e hoje nós vamos começar na página 24, ok? Vamos lá? E para a gente começar aí a nossa matéria de hoje, vamos relembrar aí o que é um encontro vocálico, que vocês já estudaram? Então, encontro vocálico é o encontro de duas ou mais vogais juntas na mesma sílaba, né? É o encontro de vogais. Então, vamos ver aí. Alguns exemplos aqui, ó. Na palavra leite, olha aqui as vogais juntas. Na palavra violão, na palavra enxagou e na palavra toalha. Tá? Então, as vogais se encontram, né? E eu chamo esse encontro de encontro vocálico, tá? E nós estudamos que eles podem ser classificados em ditongo, quando duas vogais ficam juntas na mesma sílaba, em tritongo, quando três vogais ficam juntas na mesma sílaba, e hiato, quando uma vogal fica sozinha na sílaba, tá? Lembraram aí o que é o encontro vocálico? Então, vamos seguir. Hoje nós vamos estudar encontro consonantal. Tá? Então, o encontro consonantal é o encontro de duas ou mais consoantes na mesma palavra, tá? Então, uma consoante pertinho da outra. Vamos lá. Olha os exemplos. Planta. Olha o encontro das consoantes. Livro e barco. Tá? Então, o encontro consonantal, as consoantes aparecem juntas, né? E cada uma tem um som, tá? Então, você lê as duas consoantes, cada uma tem um som, ok? Por exemplo, aqui, ó, planta, né? Você consegue perceber o som do P e do L. Livro, você consegue perceber o som do V e o som do R, tá? Mas, pessoal, quando a letra M ou a letra N vem antes de uma consoante, tá? Então, essas palavras não serão consideradas encontro consonantal, como esse exemplo aí, ó, onda e compra, tá? Então, quando eu tenho a letra N ou a letra M antes de uma consoante, tá? Aqui eu não tenho um encontro consonantal, tá bom? Eu digo que eu não tenho um encontro consonantal. Vamos lá. E os encontros consonantais, quando separados, né? Quando eu quero separar a sílaba das palavras, eles podem ficar na mesma sílaba ou em sílabas separadas. Então, vamos ver aí alguns exemplos e vamos aí ver, né, quais são os encontros consonantais aí que existem. Vamos lá. BR, FL, DR, PL, TR, certo? Então, esses são os encontros consonantais que ficam na mesma sílaba quando eu separo as palavras. Exemplo, brasa, flor, vidro, planeta, estrela. Vamos ver, então, como ficam essas palavras quando eu separo as sílabas, né? Quando eu as separo em sílabas. Vamos lá? Então, aqui, ó, lembrando que esses encontros consonantais, eles não se separam. Então, ó, brasa, olha como fica. Eles ficam juntos na mesma sílaba. Flor, né? Flor não se separa. Vidro. Planeta. Estrela. Então, aqui, ó, o encontro consonantal, né? Esses encontros consonantais que a tia mostrou, eles não se separam, tá? Mesmo eu separei a palavrinha, o encontro consonantal vai ficar junto na mesma sílaba.
Já deste lado, são os encontros consonantais que se separam, tá? Eles nunca vão ficar juntos na mesma sílaba quando eu separar as sílabas de uma palavra. E cada um vai ficar em uma sílaba, tá? Então, ó, esses encontros são o ST, o RS, o LG, o D com V e o R com F, tá? Então, ó, palavrinha pastel. Quando eu separo, ó, o S e o T, eles não podem ficar juntos na mesma sílaba. Na palavrinha urso, separei, ó, o R e o S, eles têm que ficar, né? Eles precisam ficar cada um em uma sílaba. Algazarra, ó, o L de um lado e o G do outro. Advogado, mesma coisa, ó, o D e o V, o encontro consonantal não está na mesma sílaba. E surf, né? Olha aí, o R de um lado e o F do outro, tá? Então, agora nós vamos, né, conhecer um outro, né, fenômeno aí sonoro produzido pela junção de duas letras, tá? São os dígrafos, né? Que é a combinação de duas letras que representam um único som, ao contrário aí do encontro consonantal. Exemplos, olha aí, medalha. Olha aqui, eu tenho duas consoantes aqui, mas elas apresentam um único som. Olha, não é L e H, né? Cada uma não está transmitindo um som. As duas juntas produzem um único som. Tá? Assim como na palavrinha carro, tá? Os dois R's juntos produzem um único som de R, tá? Vamos conhecer, então, os dígrafos, né? Que existem aí para vocês conhecerem. Então, os dígrafos também tem esse negócio aí, ó, eles ficam na mesma sílaba quando eu separo a palavra, e tem os dígrafos que eles não podem ficar na mesma sílaba quando eu separo a palavrinha em sílabas, tá? Então, os que ficam na mesma sílaba são CH, como aí na palavrinha chuva, tá? Então, eles ficam na mesma sílaba. O NH, como na palavrinha galinha. O LH, como na palavrinha palhaço. O G com U, né? Como ali na palavrinha sangue. E QU, como na palavrinha quiabo, ok? Então, esses dígrafos, quando eu separo a palavrinha, eles não podem se separar, jamais. Agora, vamos ver os dígrafos que se separam. SC, como na palavrinha 600. Olha como eu separo a palavrinha 600. SC cedilha, como na palavrinha desça. Olha aí, ó. Eles se separam. X com C, né? Como na palavrinha exceção. Tá? Eu preciso separar. Dois R's também não podem ficar juntos na mesma sílaba, como na palavrinha barril. E os dois S's, como na palavrinha pássaro, também não podem ficar juntos na mesma sílaba. Tá? Então, esses são os dígrafos, né, que existem, tá? Não existem outros dígrafos, só existem esses. E vocês não podem confundir dígrafo com encontro consonantal, tá? Então, pessoal, agora que vocês já sabem aí, né, toda a matéria de português, vamos ver um pouquinho sobre a matéria de produção textual. E hoje nós vamos falar de um gênero, né, que ele é bem legal e bem romântico. Mas antes, vamos ver aí o que é um texto narrativo. Vamos lá? Então, texto narrativo é um tipo de texto que esboça as ações de personagens
num determinado tempo e espaço. Geralmente ele é escrito em prosa e nele são narrados, né, são contados alguns fatos e acontecimentos. Então, alguns exemplos de textos narrativos são romance, novela, conto, crônica e fábula. E nós vamos estudar um desses, né, textos, um desses textos narrativos hoje. Nós vamos estudar sobre o romance. Que romântico, tá? Então, vamos lá? Então, pessoal, o romance, geralmente, né, o texto romance, ele tem um protagonista, que é o personagem principal, que mais se destaca na história, né? Temos o antagonista. O antagonista é o adversário do protagonista. Então, o antagonista, ele é o adversário do personagem principal, tá? Da história. E existem também os personagens secundários, que são os personagens, né, com menos destaque na história, tá? E no texto, no romance também, né, nos textos narrativos, o narrador da história ele pode ser classificado como narrador observador ou narrador personagem. Como assim? Tá? Então, o narrador observador, ele narra a história, né? Ele conta a história sem participar dos fatos, tá? Já o narrador personagem, né? Ele é um dos personagens da história. Ele está vivendo, né, aquela história que ele está contando, tá? Então, um exemplo aí de romance, né? São os livros de Harry Potter. Aí tem um texto aí que vocês vão ler no livro de vocês. Então, lá na página 16, tá? Então, na página 16 tem um pedacinho aí da história do primeiro livro da série Harry Potter, que é Harry Potter e a Pedra Filosofal, tá? Então, é bem legal essas histórias aí. A tia já leu todos esses livros e é muito legal, tá? Conta a história de um menino que descobriu que era bruxo, né? Aí ele vai para uma escola de magia chamada Hogwarts. E lá ele passa por várias coisas, né? Tem ali o antagonista, que é o Voldemort, que é aquele que não deve ser nomeado, como diz no livro. Tem vários personagens, né? Como a tia falou, esses personagens secundários, né? Que não participam muito da história. Mas é muito legal mesmo esses livros, tá? Então, é um exemplo aí de romance. Então, pessoal, quem tiver a oportunidade aí de ler, tá? Leiam, que é bem legal. E então, a nossa aula de hoje termina aqui. Vocês farão aí agora a produção textual, página 20 a 22, tá? Leiam o texto, ele é bem grandão, mas não tenham preguiça, porque vocês vão gostar aí da história, tá? E português, vocês farão a página 24 até a 28, tá bom? Então, ó, beijinhos, pessoal. Obrigada aí por assistirem essa aula e até amanhã. Tchau, tchau.